Então, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui muito felizes, de ver algumas pessoas que faz tempo que a gente não vê. E por todos também que estão aqui presentes, para escutarmos o Evangelho, a palestra do Roberto, que irá falar sobre Zaqueu. Então, que todos possam receber da misericórdia divina, que o amor de Jesus possa nos envolver a tal ponto que possamos deixar a nossa ansiedade de lado, as nossas preocupações, porque Ele vai cuidar para nós. Então, nós vamos elevar o pensamento agora, fazendo a nossa prece, preparando o ambiente, porque desde já nós estamos sendo atendidos pela espiritualidade. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja desespero, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza, e onde haja escuridão, possa eu levar a sua luz. Divino Mestre, permitir que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo na sua paz que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê condições para que sejamos compreendidos por todos que cá estão. Como a Joyce já colocou, o nosso tema é Zaqueu, e para falar de Zaqueu nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o item 4, que trata de Jesus em casa de Zaqueu. Esse capítulo, ele é baseado naquilo que Lucas escreveu no capítulo 19, versículo de 1 a 10, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia, devido à multidão, por ele ser de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto olhar e, vendo-o, lhe disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam, a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então esse texto, muito bonito, ele trata de algumas considerações muito importantes para a nossa reflexão. Mas para a gente entender aquilo que Jesus nos trouxe, o que os evangelistas escreveram após a passagem de Jesus aqui pela terra, ela não pode ser lida simplesmente o fato como ali está descrito. E muitas coisas que eles trazem
eles trazem num sentido mais oculto e mais abrangente. Para a gente entender, o contexto da época, ele era muito diferente do contexto atual, dos nossos dias. Então, eles usavam muitas expressões simbólicas, muitas figuras de linguagem que hoje a gente sequer imagina. Um jovem hoje em dia tem uma certa dificuldade de entender quando a gente fala caiu a ficha. Não é verdade? Os jovens há mais tempo, como eu, conheceram o orelhão, que usava uma ficha de metal que a gente colocava, e a ligação só se completava quando a ficha caía. Não é assim que funcionava? Depois veio cartão, e aí a tecnologia tomou conta. Então tem jovem que, se você apresentar um telefone com o disco redondinho para discar, não sabe o que é aquilo, como que funciona aquele negócio. Então é interessante a gente pensar que essa mensagem, ela tem um contexto, e esse contexto ele é muito importante para que a gente possa entender tudo aquilo que está descrito na mensagem. Então nós vamos começar trazendo esse contexto. Primeiro, Jericó. Quando ele fala de Jericó, é uma cidade muito importante. Segundo as tradições, Jericó era a segunda cidade mais importante da Palestina. A primeira era Jerusalém. E em Jericó acontecia o quê? Um comércio muito intenso. Ou vou usar a expressão dos nossos dias. Rodava muito dinheiro ali. Então girava bastante dinheiro porque o comércio era intenso, tudo era muito intenso ali. E nesse sentido, Jericó ela é considerada a capital das coisas materiais. E Jerusalém é a capital das coisas espirituais. Ela é tão importante que quando Jesus narra a passagem do samaritano, ele fala exatamente isso, que um homem vindo de Jerusalém para Jericó. O que ele quis dizer no sentido oculto daquilo que ele estava ensinando? Um homem que estava numa ascensão espiritual, ele cai. Ele sai de uma cidade mais elevada para uma cidade mais baixa. E, coincidentemente, Jericó está a 240 metros abaixo do nível do mar. Então, de fato, quando você ia para Jerusalém, você subia. Quando você saía de Jerusalém para Jericó, você descia. Então era uma queda, vamos assim dizer, uma queda espiritual. Então é importante a gente entender o contexto. E Jesus, ele passava por Jericó, ele não ia se hospedar, ele não ia ficar em Jericó, ele passava por Jericó, porque ele tinha uma tarefa a cumprir naquele ambiente. E outra questão muito importante, a questão do publicano. Quem eram os publicanos? Lá no século 6 a.C., até o ano 45 depois de Cristo, as regiões da Samaria, da Idumeia, da Pérea, da Galileia, elas eram dominadas pelos romanos. E esses romanos tinham procuradores que eram ligados direto a Roma, ao imperador romano. E ali como que eles faziam a questão dos impostos? Porque Roma funcionava da seguinte forma: quando você comprava uma coisa, você pagava imposto. Quando você vendia uma coisa, você pagava imposto. Parece um paizinho que eu conheço hoje em dia, né? Tudo que você faz, você paga imposto. Então é interessante que nesse sentido, eles cobravam os impostos. Porém, como que Roma ia ter esse cuidado de cobrar todos esses impostos? O que eles faziam? Eles leiloavam aquele montante de imposto. E como que eles faziam? Eles botavam em leilão, durante um ano, a pessoa já antecipava aqueles impostos, ele pagava aquele valor dos impostos, e aí essa pessoa que arrematou, ela poderia cobrar os impostos das pessoas da sua região. Então vamos pensar o seguinte: a pessoa que arrematava o imposto de um ano de uma região era extremamente rica, tinha muito dinheiro. E Zaqueu era um desses homens. Então ele arrematou essa dívida,
pagou essa dívida e aí ele cobrava. Por conta disso, ele terceirizava essa cobrança. Ele tinha várias pessoas que faziam essa cobrança para ele. E o que acontece quando você pede para alguém cobrar alguma coisa no seu lugar? Muitas vezes algumas pessoas cobram a mais. Porque eu cobrando a mais, fica para mim. Eu já paguei, tudo que eu cobrar fica para mim. Então essas pessoas eram tidas como desonestas, nesse sentido. Por isso que Zaqueu ele era execrado pela sociedade. Ele era um judeu que cobrava os seus conterrâneos desse imposto. E tinha uma mais agravante. Segundo as Escrituras, o único dinheiro que se pagava era o dízimo para a igreja. Se pagasse alguma coisa diferente, você estava indo contra as Escrituras. Por isso que Zaqueu, ele era um traidor da pátria, e ele também era considerado um desonesto. E era alguém que não seguia as Escrituras. Mas é aquela história, quem vê cara, não vê coração. Não sabe como de fato Zaqueu era, no seu íntimo, na sua casa, com todas as pessoas que o rodeavam. Então é interessante a gente, quando estuda, quando lê a respeito desse homem, percebe que tem coisas ali que a gente não viu, não entendeu. Por quê? Como vocês imaginam que a família de Zaqueu era tratada pela sociedade? Será que ele tinha vida social? Ele vivia isolado, ele não tinha ninguém, ele só tinha ele e a sua família. Tanto é que ele era muito rico, possuía filhos, e ele tinha uma característica bem interessante, ele era baixinho, né? Interessante, os baixinhos sempre dão trabalho mesmo, né? De fato. E o que significa? A Joyce balançou a cabeça, é verdade. Desculpa, viu? Você não fala nada não, viu? E o que significa Zaqueu? Zaqueu é o justo, o puro. Então, nesse sentido, as pessoas não sabiam o que se passava no coração de Zaqueu. Não sabia como ele tratava as pessoas. Então, é interessante porque no mundo hoje, nós podemos ver representado muito bem isso nas nossas redes sociais. Infelizmente, a ostentação é algo que corre solto, né? As coisas que as pessoas postam nas redes sociais. Eu vi recentemente que, inclusive, tem lugares que alugam aviões para as pessoas poderem tirar foto, como se estivesse viajando e tudo mais. E não é mentira isso, é uma realidade. Então, existem muitas coisas aí. Nós vivemos num mundo de aparências. Naquela época também. Então, a gente vê a questão da riqueza, né, que é cobiçada por muitos. Será que a riqueza de Zaqueu, que ele tinha, e ele tinha bastante, será que ela trazia toda a felicidade que ele queria? Não. Por quê? Por conta dessas condições. Ele era execrado pela sociedade, ele não era bem visto e não era bem quisto em nenhum lugar que ele frequentava. Mas Zaqueu, além dessas características, ele tinha algo muito interessante, muito importante para a nossa reflexão. Zaqueu, ele já estava em um despertamento da sua consciência. Por que eu digo isso? Porque tem uma frase que diz assim: o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, ele tinha vontade de conhecer Jesus. Então ele tinha algo diferente dentro dele. Ele sabia que Jesus poderia representar algo que pudesse fazer uma transformação na sua vida. Então, nesse sentido, ele já tinha essa libertação dessa consciência. E quando a gente fala dessa questão do despertamento da consciência, nós procuramos a psicologia transpessoal, e ela fala exatamente disso, dos estágios de consciência, como que a gente percebe, como que a gente sente, como que a gente entende, como que a gente compreende o mundo que está à nossa volta. Então, nesse sentido, quando a gente vai estudar,
existem 5 tipos de estágios de consciência. O primeiro deles, que é o sono sem sonhos. O que são essas? São as pessoas que só vivem os fenômenos fisiológicos. Só vive para comer, beber, dormir e procriar. A pessoa não vê sentido na vida, ela não tem uma percepção da vida, que a vida tem algo mais, que tem algo diferente. E isso a gente vê com uma certa frequência assustadora. As pessoas que estão simplesmente passando pela vida e não percebendo a vida em si, aquilo que a vida tem a lhe oferecer. Aí vem o segundo estágio, que é o do sono com sonhos. Ou seja, essa pessoa ela já começa a ter um leve despertamento no sentido de que os sonhos, eles já vêm recheados de pesadelos, de algo que nos fazem pensar. Quando a gente tem um pesadelo, a gente acorda e não fica, meu Deus, por que eu sonhei com aquilo? O que está acontecendo? Ou seja, há um esboço de um pensamento que está começando a florescer ali. E aí vem o terceiro estágio, que é o sono acordado. É quando a pessoa já tem determinação, vontade. Ela já entende a finalidade da sua existência. Ela sabe que a vida tem alguma coisa a mais a nos oferecer. A vida não é só comer, beber, dormir e procriar. A vida tem algo mais e algo muito importante. E aí o que será? Por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo tem uma frase que eu gosto bastante, que diz assim: acorda, tu que dormes. Lembra da Ana Maria Braga? Acorda, menina. É mais ou menos isso. Ou seja, a necessidade do nosso despertamento. E aí, quando a gente desperta, a gente vai para a transcendência do eu. O que significa isso? É quando nós entendemos que não somos nós. É o mundo à nossa volta. É o que está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. É aquilo que eu já estou me relacionando com o mundo à minha volta, com uma percepção totalmente diferente, entendendo que a minha vida vai ser melhor quando eu puder proporcionar a melhor vida para os outros que estão à minha volta. A minha vida é importante, mas a vida de quem está à minha volta é muito mais importante. Então é interessante a gente pensar nisso. E a última estágio da consciência, que é a consciência cósmica. Aquela consciência que Jesus já trazia. Eu e o Pai somos um. Está em João capítulo 10, versículo 30. Então nós temos toda essa questão desse despertamento da consciência. Zaqueu já estava nesse estágio de sono acordado, porque ele tinha determinação. Ele estava desejoso de conhecer Jesus, ele queria ir ao encontro de Jesus. No livro Sabedoria do Evangelho, nós encontramos uma frase que eu achei muito interessante, que o Carlos Torres Pastorino, ele faz um estudo dessa passagem, e ele resgata uma frase de Ambrósio, no ano de 1792, que ele diz assim: Zaqueu caiu da árvore como um fruto maduro. Nesse sentido é porque ele amadureceu, então nesse amadurecimento ele sabia que ele precisava procurar Jesus. Por que eu entendo que Zaqueu estava desperto? Primeiro, ele não espera Jesus, ele corre à frente. Ele vai buscar um lugar para ter uma posição para poder enxergar Jesus. Ele procura superar os obstáculos. Quais são os obstáculos que Zaqueu tem? A altura. Gente, ser baixinho é um saco. É sério, é difícil ser baixinho. Eu que digo, eu fico com uma inveja das pessoas mais altas, mas um amigo meu uma vez falou assim: só tem altura quem tem merecimento. Lascou. Aí eu falei, então, né? Um dia, quem sabe, eu terei altura, né? Mas é importante a gente ir trabalhando com isso.
E a outra dificuldade que Zaqueu tinha era a multidão. Mas não só a multidão das pessoas que estavam à sua volta, mas também a multidão de imperfeições que nós carregamos. O orgulho, o egoísmo, os preconceitos, os vícios, as dificuldades do nosso caminho. E o Zaqueu, ele nos ensinou como que a gente pode superar tudo isso. Como? Primeiro, não se comparando a ninguém. Zaqueu não ficava se comparando a ninguém, achando que a vida dele ou dela seria melhor ou pior. E nesse sentido de comparação, às vezes a gente acha que ter dinheiro é razão de felicidade. E eu vou contar uma história interessante para vocês, que eu vi recentemente. Essa história narra que um pai saindo do shopping com o seu filho, com um monte de sacolas de roupas que eles tinham acabado de comprar, um menino de 10 anos de idade. E quando eles estão saindo, eles se deparam com um menino que pede ajuda. E ele fala: tio, o senhor não tem umas roupas para me dar, não? Minha mãe não tem condições de me dar, de comprar nada para mim. Será que o senhor não tem umas roupas que o senhor pode me dar? Quantos anos você tem? 10. É a idade do meu filho. Aí ele olha para o filho e fala: filho, você se incomoda de dar algumas roupas suas para esse rapaz, que ele está precisando? E o menino: não me incomodo. Depois a gente volta e compra mais. Tudo bem. Deram algumas sacolas, o menino saiu todo feliz, todo satisfeito, mas passou um pouquinho do tempo, ele andou um pouquinho e ele falou: nossa, como Deus é injusto. Uns têm tanto e eu não tenho nada. Minha mãe não tem condições de comprar uma muda de roupa para mim. Como que a vida, nesse sentido, é injusta? Como é triste viver assim. E o menino foi embora. Passado alguns dias, ele vê um carro de luxo se aproximando da casa dele. Ele estava brincando na rua. E ele viu aquele homem que tinha dado algumas peças de roupa para ele lá atrás, algumas semanas atrás. E o homem abre o porta-mala e começa a tirar um monte de coisas, um monte de roupa, brinquedos, livros, um monte de coisa ali, e fala: eu vim te trazer tudo que meu filho tinha, eu vou te dar tudo. Mas e ele vai ficar sem nada? Aí o pai respondeu: meu filho não precisa de mais nada, meu filho morreu. Ele foi estar com Deus. Naquele dia que você nos viu, ele tinha sido diagnosticado com câncer terminal. E quando ele entrou no carro, ele chorou muito, porque ele estava muito triste, porque a vida não era justa para ele. Aquele menino pobre teria uma vida toda pela frente, e ele não teria mais nada. Então a gente fica comparando a nossa vida com a dos outros, e a gente não sabe o que se passa no coração, na alma das pessoas que estão à nossa volta. Então, nesse sentido, Zaqueu, ele não se interessa pelas opiniões alheias. Ele perdoa as ofensas, ele entende que a vida tem que seguir o seu curso. E nesse sentido, da vida seguir o seu curso, acontece um fato muito bonito. Uma das coisas, para mim, mais importantes em tudo isso. Jesus olha para Zaqueu e fala: hoje me hospedarei na tua casa. Olha que coisa, já pensou? Você encontrar com Jesus e ele falar: hoje eu estou lá na tua casa. Você vai arrumar a tua casa? Você vai limpar? Passar aquele perfuminho, aquele koala no pano para você passar em tudo, para deixar tudo cheiroso? Você vai fazer isso? E por que a gente não faz todos os dias? Por que a gente não convida Jesus para estar conosco todos os dias? Ele vai estar. Mas nesse caso, uma coisa muito interessante, Jesus olha para ele e fala: eu vou na tua casa hoje. Para que Jesus possa ir na nossa casa, para que ele possa fazer parte da nossa vida, porque Jesus, ele quer fazer parte da nossa intimidade, mas a gente tem que preparar o ambiente.
A gente tem que preparar o lugar onde a gente está. E aí, no livro Sabedoria do Evangelho, o Carlos Torres Pastorino, ele escreve: é indispensável que a criatura seja justa ou pura em seu íntimo, mesmo que todos digam o contrário. Ou seja, você tem que fazer a sua parte, não importa a opinião dos outros. E o mais interessante nisso, que a opinião dos outros é uma opinião, nada mais que isso. É isso que é importante a gente pensar e refletir a respeito. Quando a gente dá valor à opinião dos outros, significa que eu dou muito mais importância ao que as pessoas pensam ao meu respeito do que eu sei do que eu sou capaz, do que eu sei do que eu sou. Então isso é interessante a gente pensar nesse sentido. Outra coisa que ele fala: é indispensável que a gente não tenha apego aos bens terrenos. Será que a gente tem apego? Eu tenho uma calça tamanho 36 na minha guarda-roupa, não dou nem a pau. Por quê? Eu vou chegar a usar de novo o tamanho 36. Vocês acham que eu vou conseguir? Desapega, né? Vamos nos libertar das coisas. Vamos lembrar, caixão não tem gaveta. Aqui da terra a gente só vai levar a vida que a gente levou. A gente não vai levar as coisas materiais daqui. Os bens materiais são importantíssimos, mas eles são escada. Eles não são o nosso objetivo. O nosso objetivo é ser convidado por Jesus para ir lá em casa. Esse é o objetivo. E outra coisa que ele fala: é indispensável que queira buscar o Cristo, mas não da boca para fora, e sim com esforço. O que significa isso? Eu sou cristão. Todos nós batemos no peito, eu sou cristão. Mas na menor dificuldade, a gente ignora, a gente balança, a gente acha que Deus está sendo injusto, a gente acha que Deus está sendo muito duro conosco, e a gente abandona. Não é assim que a gente fala? Ah, eu acredito, eu sou cristão. Mas ali na esquina, alguém cruzou na sua frente, o cristão já era. Porque as palavras que vão sair da nossa boca são coisas maravilhosas. Eu sei disso porque eu também sou do mesmo jeito. Vocês acham que eu estou aqui porque eu sou melhor? Eu estou aqui porque eu sou o piorzinho de todos, vocês podem ter certeza. Porque quando eu estudo, eu tenho que... Nossa, eu não estou fazendo isso, mas eu vou ter que falar, então eu vou ter que começar a fazer. Vocês entenderam? E essa palestra que eu estou repetindo já é a 4ª vez nesse mês. Quem sabe eu aprendo alguma coisa, né? Então é importante a gente pensar, não somos perfeitos, mas a gente tem a capacidade de chegar lá. Depende de quem? Da nossa vontade de ir ao encontro. Questão 903 do Livro dos Espíritos. É fácil vencer os nossos vícios? É possível? A gente consegue vencer os nossos vícios? Respostas: sim. E às vezes fazendo coisas mínimas. E aí eles completam: o que vos falta é a vontade. Bendita vontade. É isso que nos falta muitas vezes. O 4º ponto que ele fala aqui, para que Jesus possa se manifestar na nossa casa e estar conosco: indispensável que se conheça. Conhece-te a ti mesmo. Nunca foi falado isso num centro espírita, graças a Deus, né? Conhece-te a ti mesmo. Entenda, você é pequeno, você é baixinho. Entenda, você tem imperfeições, tem defeitos. Entenda, a vida vai te devolver aquilo que você der para a vida. É esse tipo de coisa. Então, entendendo que nós somos, como que a gente está agindo perante a sociedade, perante a vida, a gente vai entender o que a gente vai ter de retorno. E principalmente ele fala: indispensável elevar as vibrações, é mudar o nosso
patamar, o nosso padrão vibratório. Por isso que Zaqueu subiu num sicômoro, numa árvore. E qual que era essa árvore? Segundo o Carlos Torres Pastorino, ele fala que essa árvore era uma figueira da Índia. Porém, a figueira da Índia, ela tem um sentido oculto. O ocultismo fala que a figueira da Índia ela tem o seguinte símbolo. A figueira da Índia representa a floração interna das qualidades morais e espirituais, a evolução em si mesma, a transmutação da seiva interior da árvore nas flores da perfeição. Ou seja, é transformar aquilo que corre nas nossas veias em flores, mas não para o exterior, não para o mundo lá fora, mas para dentro de mim. Por isso que a gente vê que as pessoas julgavam Zaqueu um pecador, mas no fundo, em virtudes, ele florescia por dentro. Ele era alguém que estava florescendo por dentro. Por isso que eu falo que ele já estava acordado, ele já estava desperto, nesse sentido, ele estava florescendo. E muitos de nós podemos estar nesse estágio. Mas vou falar uma coisa para vocês. Para sair daqui, para subir um degrauzinho, dá trabalho. É difícil, é doloroso, é cansativo. Mas, se a gente continuar no mesmo patamar, a gente vai vivenciar as mesmas coisas, as mesmas situações, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. E aí a gente vai cantar por séculos uma música que todo mundo conhece. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Aí a gente não aprende, aí a gente volta para a mesma praça, para o mesmo banco, para as mesmas flores, para o mesmo jardim. Até que a gente tome consciência na vida e aprenda, e aí a gente segue o nosso caminho. Então, Zaqueu, ele já, inclusive, ele demonstra nessa passagem que ele já repartia tudo que ele tinha com as outras pessoas, porque ele fala, dou metade dos meus bens aos mendigos, e se defraudei alguém, restituo quadruplicado. E olha só que interessante isso. No livro Boa Nova, no capítulo 23, chamado O Servo Bom, Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, ele escreve a história do Zaqueu. E ele diz o seguinte, olha que notícia bacana quando a gente fala, que a gente vê cara, não vê coração. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos que me rodeiem a vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo incessante da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Então é interessante que ele já, ali naquela região, ele usava da sua fortuna, do seu dinheiro, para garantir empregos, para garantir trabalho, para garantir sustento a muitas famílias. Tanto é que Jesus não o convida para ser um discípulo. Por quê? Porque ali onde ele já estava fazendo um trabalho magnífico, semeando o evangelho através do amor, da possibilidade de fazer as pessoas crescerem materialmente e, consequentemente, crescerem espiritualmente. E é por isso que nesse momento, nessa passagem, Jesus conta a parábola dos talentos. Então, nessa passagem, logo depois que ele visita Zaqueu, ele conta a parábola dos talentos. O que é a parábola dos talentos? Pausa dramática. A parábola dos talentos é aquele momento em que Jesus fala que um senhor muito rico chamou os seus servos e deu a uns 5 talentos.
para que ele pudesse usar esses 5 talentos para outro 3 e para outro 1. E ele vai fazer uma viagem. Porém, depois de algum tempo, ele volta. Ele volta e ele vai pedir as contas desses talentos que ele deu aos seus servos. Aquele que ganhou 5 fez com que esses talentos aumentassem. Ele juntou mais 5, ou seja, ele ficou com 10 talentos. Aquele que tinha 3 fez o mesmo. Ele conseguiu dobrar aquele dinheiro que ele tinha à sua disposição. E aquele que tinha um talento escondeu, guardou, porque tinha medo do Senhor. E aí o que ele faz? Você não soube aproveitar os recursos que eu te dei. Agora você vai ser atado nas suas mãos e vai ser lançado no lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. O que essa passagem nos mostra? É o processo da reencarnação. Quando a gente reencarna, a gente recebe talentos, a gente recebe recursos para que a gente possa utilizar esses recursos aqui, enquanto encarnados. O problema é que a gente queima esses recursos. A gente usa mal o dinheiro, a gente usa mal o nosso corpo, a gente usa mal as nossas faculdades. E aí a gente... Por quê? Porque a gente quer viver o prazer, a gente quer viver no gozo da vida, e a gente se esquece que ninguém está aqui encarnado na Terra a passeio. Todos nós temos um compromisso. Qual compromisso? É melhorar, é despertar, é sair da condição de sono sem sonhos para a condição de transcendência, ou para a condição de consciência cósmica. Então a gente precisa acordar, e a gente precisa de um chacoalhão. Como que a gente é chacoalhado? Reencarna, renasce lá, na mesma praça, no mesmo banco, nas mesmas flores, o mesmo jardim. Enjoa. Vocês não enjoam? Enjoa. Eu quero conhecer outras terras, eu quero conhecer outros planetas, outras civilizações. Eu quero conhecer esse universo. Mas se eu continuar nos mesmos erros, nas mesmas imperfeições, nas mesmas dificuldades, não entender que a vida tem muito mais a oferecer, eu vou reencarnar na mesma praça, no mesmo banco, as mesmas flores, no mesmo jardim. Não que seja ruim, mas a gente se limita num mundinho tão pequeno e a gente tem um universo gigantesco à nossa disposição. E a gente se restringe a um lugar, a uma situação pequena, pobre, com perdão da palavra, medíocre. Nesse sentido, nós mostramos o quanto nós somos medíocres. Porque nós não queremos crescer. E a gente se esquece, né? Que para crescer, a gente precisa aprender a usar os talentos que Deus nos deu. Todos os talentos. Para que Ele possa produzir cada vez mais. E aqui eu gostaria de terminar nessa questão dos talentos com um texto do professor de filosofia Clóvis de Barros Filho. Acho que muitos de vocês já ouviram, já escutaram alguma coisa dele, já leram algum livro dele, mas vale a pena compartilhar. Que ele diz assim: Jesus, como sábio que era, respondeu à nossa pergunta: o que é que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. A vida que de fato vale a pena é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse, ele não sorria. É permitir que o outro sinta alegria que se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido uma vida boa, uma vida que valeu a pena. Que possamos ser motivo de felicidade, de alegria para todos que estão à nossa volta. Essa é a lição de Zaqueu. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muita paz a todos.
Vamos agora elevar nosso pensamento mais uma vez, fechando os nossos olhos. Vamos mentalizando a figura meiga de Jesus, aqueles que estão em casa com a sua água, abrindo seus corações para poder receber do mais alto o auxílio necessário. E vamos então fechando os nossos olhos, vamos nos ver na areia da praia. Os nossos pés afundam na areia branca do chão. Nós sentimos a brisa do mar. Andamos pela praia, deixando ali as nossas pegadas. E ao nosso encontro vem Jesus, com seus braços abertos, nos oferecendo um abraço, dizendo: vinde a mim, vós que sofreis, e sabe aquele problema que nós temos, que parece tão impossível de ser resolvido. Vamos entregar a Ele. Vamos entregar a Jesus aquela ansiedade, aquela preocupação, aquela aflição. Pedindo nesse instante: Senhor, nos abençoe nesse momento. Abençoe os nossos familiares, os lares de todos aqueles que aqui se encontram. E também a nossa casa de oração. Que possamos nessa casa fazermos o bem, divulgarmos o Evangelho a cada dia através das nossas atitudes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.